Agora, pessoal, dando continuidade às articulações sinoviais, a gente tem que entrar nos detalhes desse tipo de articulação. Por ser uma articulação móvel, ela precisa de outros componentes e estruturas que não estão presentes nos outros tipos de articulação que a gente já mencionou, que são as articulações fibrosa e móveis, né? E as articulações cartilaginosas, que são semimóveis. Essa articulação móvel, que é a articulação sinovial, vai ter outros componentes. Por isso, todas as articulações sinoviais têm características comuns, como os seguintes constituintes, por exemplo, superfícies articulares dos ossos, que é a margem onde cada osso fica em contato com o outro, cartilagem articular, que é a cartilagem que recobre essa superfície. Percebam que a cartilagem não recobre todo o osso, apenas as superfícies articulares, as superfícies dos ossos que estão em contato. Cápsula articular, que fica em volta da articulação, formando um espaço chamado de cavidade articular e que é preenchida por um fluido chamado de líquido sinovial. Essa cápsula é reforçada pelas estruturas auxiliares, como os ligamentos, que mantêm os ossos unidos e a estabilidade articular apesar do movimento. Além disso, toda a articulação pode ser melhorada pela presença de discos e meniscos, que são as estruturas auxiliares, que nós vamos mencionar melhor a seguir. Agora, pessoal, descrevendo melhor os constituintes das articulações sinoviais, nós temos a superfície articular, que são as superfícies ósseas aí destacadas em amarelo, que são essas margens muito lisas de cada osso que ficam em contato com o outro. Por dentro, como já falamos na aula de osteologia, o osso é composto por tecido compacto e, mais internamente ainda, o osso esponjoso. E em volta dessa superfície articular, no meio da articulação, nós temos a cartilagem articular, que está aí destacada em azul. Essa cartilagem articular é uma camada de cartilagem hialina bem lisa e fina, principalmente em cães, que recobre a superfície de cada osso, onde este tem contato com outro osso, no meio da articulação, que acabamos de chamar de superfície articular. Essa cartilagem tem aspecto translúcido, geralmente branco com tom azulado ou rosado, em animais mais novos, mas com o avançar da idade se torna amarelado, indicando uma perda de elasticidade. Ela é muito importante, pois evita o atrito entre os ossos, protegendo as superfícies articulares. Uma curiosidade sobre a cartilagem articular é que ela é insensível e avascular. Por isso, algumas doenças degenerativas, como a artrose, só são percebidas tardiamente, quando já houve algumas vezes corrosão óssea, pois até o animal sentir desconforto e manifestar, a cartilagem já se perdeu, dificultando assim o diagnóstico, retardando o tratamento e piorando o prognóstico da doença. Já a cápsula articular, destacada na imagem na cor cinza, é uma cápsula multicamadas que envolve toda a articulação e seus componentes. Externamente, essa cápsula é formada por tecido fibroso e internamente é revestida por membrana sinovial. A cavidade articular, destacada em preto, é o espaço formado entre as superfícies articulares. Essa cavidade não é oca, ela é preenchida por um fluido chamado de líquido sinovial e que é produzido pela membrana sinovial, que está destacada em rosa na imagem e que vamos falar no próximo slide. A membrana sinovial é uma lâmina de tecido conjuntivo de cor rosa e brilhante, por isso que ela está destacada aí na imagem na cor rosa. Diferentemente da cartilagem articular, a membrana sinovial é vascularizada e sensível. É ela, como já mencionado, que produz o líquido sinovial. Esse líquido, também conhecido por sinóvia, devido à semelhança com a clara de ovo, preenche a cavidade articular, lubrifica e nutre as superfícies articulares. Ele é importantíssimo, pois ajuda a diminuir o impacto, o atrito entre os ossos. Quanto maior a mobilidade de uma articulação, maior é o volume de líquido sinovial, que pode ser inclusive coletado por punção, caso haja suspeita de alguma artropatia. E para finalizar os constituintes das articulações sinoviais, essas articulações também contam com estruturas auxiliares, como os ligamentos, que são bandas de tecido conjuntivo fibroso, posicionados ao redor e dentro de várias articulações, ajudando a manter a estabilidade. Seu aspecto se assemelha a um tendão, mas se diferencia principalmente na função, ou seja, enquanto os tendões ligam os músculos aos ossos, os ligamentos fazem a ligação apenas entre ossos.
E os meniscos de discos, que são os componentes que fornecem congruência entre dois ossos cujas superfícies de contato, as superfícies articulares, são incompatíveis, ou seja, não se encaixam perfeitamente. Para compensar essa união imperfeita, tem-se o menisco, que é intracapsular, ficando no meio da articulação e ajudando a fazer esse encaixe. Além disso, os meniscos também auxiliam a realização de movimentos complexos nessas articulações onde eles estão presentes. Relembrando então, pessoal, nós temos três tipos de articulação. A articulação fibrosa, que é aquela que não tem movimento, é totalmente imóvel. A articulação cartilaginosa, que é uma articulação semimóvel. E a articulação sinovial, que estamos falando agora, que é livremente móvel. Portanto, se eu pergunto para vocês qual tipo de articulação é capaz de fazer flexão, extensão, adução, obviamente estamos falando da articulação sinovial, porque a articulação fibrosa não faz nenhum movimento e a articulação cartilaginosa faz movimentos muito discretos. Então, para completar, alguns dos movimentos que uma articulação sinovial pode ser capaz de executar são os seguintes: flexão, extensão, adução, abdução, rotação e circunvolução, que também é chamado de circundação. Mas nós vamos descrever cada um desses movimentos na próxima parte da nossa aula.